Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelas redes sociais ou, se preferir, pelos telefones, que já estão à sua disposição. O desemprego é algo que assombra a vida de boa parte da população brasileira, principalmente aqui no estado do Amazonas. É crescente o número de pessoas sem emprego ou que vivem da economia informal. Creio que todos acompanham essa situação no país. No Brasil, é grande a preocupação dos trabalhadores e dos sindicatos, das autoridades, dos estudiosos em problemas sociais, a despeito de não possuirmos dados precisos sobre o desemprego. A verdade é que temos hoje, em qualquer família, alguém desempregado, não é verdade? O desemprego causa vários problemas para o desempregado, para a família e para o Estado. Para o cidadão desempregado e sua família, o desemprego provoca insegurança e indignidade, aquela sensação de inutilidade para o mundo social. Talvez a solução momentânea seja requalificação profissional. Os profissionais que perdem seus postos de trabalho devem passar por treinamentos e reciclagens. Só assim poderão reencontrar outra atividade e assumir uma nova vaga no concorrido mercado de trabalho moderno. Vamos agora a uma participação das ruas. Bom dia, me chamo Walter Bindar e gostaria de saber se o Código de Defesa do Consumidor realmente protege o consumidor ou as empresas que levam vantagem pelo fato de serem poderosas financeiramente. Olá, Walter, obrigado pela participação. Entenda bem, antes do ano de 1991, não existia uma lei que protegesse as pessoas que comprassem um produto ou contratassem qualquer serviço. Se você comprasse um produto estragado, danificado ou com vício qualquer, ficava por isso mesmo. Se a loja quisesse trocar, trocava, mas se não quisesse trocar, não trocava. Você ficava no prejuízo e não tinha a quem recorrer. Há 25 anos entrou em vigor a Lei 8.078 do ano de 1990, que é mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor, aprovada pelo presidente da República, à época, Fernando Collor, que tinha como ministro da Justiça o nosso jurista Bernardo Cabral. Esta lei veio para proteger as pessoas que fazem compras ou contratam algum serviço. A empresa pode ser poderosa financeiramente, mas tem que cumprir o CDC porque é lei federal. Antes de comprar um produto ou utilizar um serviço, você deve ser avisado pelo fornecedor dos possíveis riscos que podem oferecer à sua saúde ou segurança. O cigarro, por exemplo, não poderia ser fabricado e comercializado pelos riscos que oferece à saúde das pessoas. Na verdade, você tem o direito de receber orientação sobre o consumo adequado e correto dos produtos e serviços. Você tem todo o direito de escolher o produto ou serviço que achar melhor. Todo produto deve trazer informações claras sobre sua qualidade, peso, composição, preço, riscos que apresenta e sobre o modo de utilizá-lo. Antes de contratar um serviço, você tem direito a todas as informações de que necessitar. O consumidor tem o direito de exigir que tudo que for anunciado seja cumprido. Isso é muito importante. Muitos fornecedores anunciam um produto que na prática não condiz com a propaganda.
Se o que foi prometido no anúncio não for cumprido, o consumidor tem direito de cancelar o contrato e receber devolução da quantia que já havia pago. A publicidade enganosa ou abusiva são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, são consideradas crimes pelo artigo 67 do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Quando duas ou mais pessoas assinam um acordo ou um formulário com cláusulas pré-estabelecidas, pré-redigidas por uma delas, concluem um contrato assumido obrigações, o Código protege o consumidor quando as cláusulas do contrato não forem cumpridas ou quando forem prejudiciais ao consumidor. Neste caso, as cláusulas podem ser anuladas ou modificadas por um juiz. O contrato não obriga o consumidor caso este não tome conhecimento de que nele está escrito. Acontece que muitas vezes, quando uma pessoa vai a um banco ou financeira fazer um negócio e o contrato já vem pronto, em letras miúdas, com cláusulas leoninas ou abusivas, o consumidor assina sem ler, porque as letras são pequenas. Quando for prejudicado, o consumidor tem o direito de ser indenizado por quem lhe vendeu o produto ou lhe prestou o serviço. Inclusive por danos morais, o consumidor que tiver os seus direitos violados pode recorrer à justiça e pedir ao juiz que determine ao fornecedor que eles sejam respeitados. O Código de Defesa do Consumidor facilitou a defesa dos direitos do consumidor, permitindo até mesmo que em certos casos seja investido o ônus da prova. Existem normas no Código de Defesa do Consumidor que asseguram a prestação de serviços públicos de qualidade, assim como o bom atendimento do consumidor pelos órgãos públicos ou empresas. Walter, eu espero ter esclarecido suas dúvidas. Eu tenho certeza que muitas pessoas também precisavam desses esclarecimentos. Vamos fazer uma pequena pausa para um breve intervalo e voltaremos em seguida com o Juiz Federal do Trabalho, Dr. Aldemiro Dantas. Não saia daí. De segunda a sexta, Dá uma olhada nesse recado. Renata Fã entra em campo com as principais notícias do mundo da bola. Recheada de informações aqui no programa. Aqui não tem impedimento. Todos os lances que dão o que falar marcam presença. Esses clássicos aí rendem. Lugar de craque é no Jogo Aberto. É uma coisa impressionante. De segunda a sexta, 11 da manhã. Vá se preparando. Chegou sua vez de ser famoso, ser uma estrela da música. Inscreva-se individualmente ou em grupo no band.com.br/X Factor e prove seu talento musical. X Factor Brasil. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Estamos de volta para a segunda parte do programa Panorama Jurídico. Iremos entrevistar o Juiz Federal do Trabalho, Dr. Aldemiro Dantas,
Ele é doutor em Direito Civil pela PUC de São Paulo e também professor universitário. Bom dia, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Nós sabemos que hoje o senhor vai esclarecer muitas dúvidas sobre os empregados domésticos. Esse assunto eu acho interessantíssimo para o nosso público de casa. Mas eu tenho um questionamento a fazer para o senhor, inicialmente, que amanhã, domingo, vai ser a prova da UAB, da primeira fase, né? Exato. Então, são muitos candidatos, são muitos alunos que estão realmente ansiosos com essa prova. Eu sei que não vai ser fácil para muita gente. E também o senhor teria como fazer uma avaliação do formato desse exame de ordem que vem sendo feito? O senhor teria uma opinião para dar sobre isso aí? O senhor acha também que o exame de ordem ele é necessário para o profissional da advocacia? Pois não. Até porque eu trabalho direto com esse pessoal, né? Eu tenho cursinho preparatório, então assim, eu tenho um contato muito grande e vejo a expectativa dessa garotada que passa 5 anos batalhando na faculdade e vai concentrar toda a sua sorte num momento único, né? Uma prova que você não está acostumado a fazer na faculdade, uma prova com 12, 13 disciplinas, né? Com tempo limitado, 80 questões, e é um negócio angustiante. Eu vejo a angústia desse pessoal. Eu acho que sim, o exame de ordem é necessário. Na minha opinião apenas, ele está num formato inadequado, né? Porque não vejo sentido em deixar o controle da faculdade, a faculdade fica de lado e faz esse controle em momento único, ou seja, naquelas 5 horas de prova você joga todo o seu destino, né? Mas por outro lado, assim, acho que tem muita questão que parece que quer ser cobrado o que o aluno não sabe. A ideia não é cobrar o que se sabe, é cobrar o que não se sabe. Então, eu acho que o exame é necessário, sim, porque o profissional deve estar habilitado. Eu só acho que está faltando o exame buscar habilitar mais para a vida profissional e não buscar testar, tipo assim, colocar casca de banana para fazer o candidato derrapar. Eu acho que o formato precisa ser melhorado, mas necessário eu acho que ele é assim. Eu gostaria que o senhor dissesse para o nosso público como diferenciar um trabalhador doméstico de um trabalhador regido pela CLT, que são 2 contratos diferentes, não é verdade? Perfeitamente. O doméstico ele é regido por uma lei própria, né? Lei Complementar 150, que é do ano passado, 2015. Então, de fato, a CLT para ele só se aplica de modo subsidiário. O que faltar na lei até pode buscar a CLT, mas ele é um contrato diferente. Mas a base é a seguinte, o doméstico ele trabalha no âmbito residencial da família. O trabalho do doméstico ele é voltado para a família, ele não é voltado para uma atividade produtiva, uma atividade onde busca lucro, né? Então, assim, numa empresa, o trabalho do empregado é usado porque a empresa, claro, está buscando lucro no mercado, né? O doméstico não, ele trabalha só no âmbito da família, é a pessoa que faz a limpeza, é o motorista da família, é o jardineiro, é o vigia, quer dizer, a diferença básica é essa, o doméstico tem a sua atividade não utilizada em atividade lucrativa. Perfeito. Um caseiro, por exemplo, ele pode ser considerado um doméstico? Pode, tranquilamente, desde que a atividade dele não seja, o trabalho dele não seja usado na atividade lucrativa. Vou dar um exemplo muito comum aqui em Manaus, né? Na estrada, na BR-174, na Manaus-Taquatiara, é muito comum o sujeito ter um sítio. Para lazer dele, da família, aí ele instala um caseiro. Esse caseiro é doméstico. Mas o que acontece? Um belo dia, ele resolve que vai começar a alugar esse sítio no final de semana. Aí ele aluga para eventos, para festas, ou ele começa a vender frutas que ele colhe por lá, ou seja, ele passa a exercer no sítio uma atividade lucrativa. Quando ele faz isso, o caseiro deixa de ser doméstico. Muito interessante isso aí, porque uma pessoa pensa que tem um caseiro, mas na realidade ele está enquadrado erroneamente, né? Mas é interessante essas dicas, porque são pequenos detalhes que é importante as pessoas saberem, né? Um diarista, por exemplo, se um empregador faz um contrato com um diarista e ele trabalha quase todos os dias, mas ele tem um contrato como diarista, então ele acha que aquele trabalhador ele não é seu empregado, que ele não é um doméstico. Mas na primazia da realidade, se ele não tivesse cuidado, como é que funciona isso aí?
O que acontece é que a lei atual, né, repito, que é do ano passado, 2015, ela definiu com precisão a separação entre diarista e empregado doméstico, porque havia muita confusão, né? Porque o diarista, a diarista, fazem, em geral, o mesmo serviço que o doméstico. É contratado para fazer limpeza da casa, para cuidar da piscina, né, cuidar da casa em si. É basicamente o mesmo trabalho. Mas o que acontece? O diarista, como o nome indica, recebe por diária. O que a Lei Complementar 150, que tratou da matéria, fez? Ela disse claramente, olha, até 2 vezes na semana pode ser diarista. Passou disso, já é empregado doméstico. Então, assim, se a ideia é contratar alguém para trabalhar 4 vezes na semana, 5 vezes, não dá para ser diarista, tem que ser empregado doméstico, tá? O diarista limitado a 2 vezes na semana. 2 vezes na semana, né? Bom, temos uma pergunta aqui. É bom esclarecer que hoje em dia, com a internet, com a televisão, as pessoas no geral são bastante inteligentes e conhecedoras dos assuntos do dia a dia. Inclusive os domésticos também, né? Então, a Jacira, do bairro da Glória, pergunta: como que pode ser controlada a hora extra? Ela sabe que nas empresas tem um livro de ponto, que a pessoa bate o cartão quando entra e sai, é até mais fácil para controlar isso aí. E no âmbito residencial, como é que a empregada pode controlar isso aí? Assim, eu falo já sobre o controle, Jacira, mas olha, é um caso complicado, né? Porque assim, o fato do doméstico estar em casa, nem sempre ele está trabalhando. Todos nós sabemos que, e é normal, nós somos humanos, o empregado doméstico, eventualmente ele para, vai ver um pouquinho de televisão, né? Ele para, vai, sei lá, vai assinar um pouquinho, é normal, todos fazemos isso. Na empresa você está lá para trabalhar, você não vai parar para ver televisão, mas em casa você faz. Mas tudo isso a lei computa como trabalho. Como é que você faz o controle? Nas empresas, a partir de mais de 10 empregados, né, tendo mais de 10 empregados, 11 em diante, é obrigatório ter cartão de ponto. Mas no caso doméstico, atenção, tem muita gente que não sabe disso. No caso doméstico, basta um empregado. Tendo um empregado, já é obrigatória a existência do cartão de ponto. E eu faço um aviso para o amigo telespectador, para a amiga que está nos assistindo. Isso é sério, sabe por quê? Esse cartão sendo obrigatório. Se você que é empregador ou empregadora doméstica, se você não tiver esse cartão mostrando qual é a jornada, haverá, se esse seu empregado doméstico reclamar contra você no de trabalho, haverá uma presunção de que o horário que ela menciona é verdadeiro. É você que vai ter que provar que não é. Então você deve ter esse controle. Pode ser uma folha de papel, que assina e bota a hora que entrou, a hora que saiu. E com mais um cuidado, tá? É muito comum, quando é papel para anotar, nós temos a tendência de botar a hora certa. Tipo, eu chego 10 para as 8, eu boto 8. Eu chego 8 e 10, eu boto 8. Então, não pode ter hora certa. Tá? A hora certa, redondinha, todo dia 8 horas, todo dia... Hora britânica. A hora britânica não pode. Ela leva a presunção de que aquilo é falso, né? Porque é impossível você chegar todo dia exatamente às 8 e sair exatamente às 18. Tem que ser a hora real, 8h03, 7h50. A hora real tem constado na anotação. Uma dica excelente. Isso daí eu tenho certeza que as pessoas tinham essa dúvida aí. Foi muito boa, porque, ora, se o empregado doméstico vai até a Justiça do Trabalho, reclama um período que trabalhou em regimes extraordinários, o empregador não apresenta o livro de ponto, o cartão que ele batia ponto, então vai ficar presumido que ele realmente fazia essa aula extra. Exatamente, é isso. Ótimo. Mesmo. Olha, tem uma pergunta interessante aqui, doutor Aldemir. Fala assim, olha, eu quero contratar uma doméstica, mas para trabalhar somente das 7 às 12, porque a casa fica fechada à tarde. Como posso fazer para regularizar e não ter problemas futuros com a Justiça do Trabalho? É mais ou menos ligada àquela pergunta da Jacira, eu acho, sobre a questão do diarista, né? De 2, 3 dias certo. E tal. O que acontece? Às vezes você precisa de uma empregada doméstica, mas não precisa em todos os dias, ou não precisa o dia todo, como é o caso da pergunta, né? Você precisa só de 7 às 12. O que você pode fazer? Da mesma forma que a CLT permite para os empregados de empresa, a lei do doméstico, ela permitiu o seguinte: é possível contratar em regime de tempo parcial. Você pode contratar a sua empregada até 25 horas por semana. Quer dizer, no caso de 7 às 12, dá 5 horas. Se fizer de segunda a sexta, dá exatamente as 25. Pode fazer um pouquinho menos de segunda a sexta e colocar no sábado também. O importante não pode passar de 25 horas na semana. Mas qual é a vantagem para quem contrata? É que o salário é proporcional. Assim,
Só para dar exemplo, para ficar fácil de entender. Vamos supor que a pessoa contrate o empregado doméstico por 22 horas na semana. O normal é uma jornada de 44, né? Aí você contrata com 22, metade da jornada. Você paga metade do salário proporcional. Quer dizer, se o doméstico trabalha às 44 horas recebe, por exemplo, R$1.000, esse que trabalhar 22 horas vai receber R$500 proporcional. Inclusive, como não vai trabalhar tempo integral, pode até ser R$500 por mês, que é menos do que o salário mínimo. O valor é menor que o salário mínimo, mas a jornada também é menor do que a normal, pode acontecer. Tem uma da rede social, que é a Maria de Fátima, faz a seguinte pergunta. Eu já tenho uma empregada doméstica. Ela preferiu não se identificar porque é um caso concreto para não criar nenhum problema na família. Então, mas quando ela tira férias, eu posso contratar outra para o lugar dela? E quando ela voltar, preciso de uma orientação sobre isso aí? Ela pergunta. Maria de Fátima, a sua dúvida com certeza é de muita gente, porque todo mundo passa por isso, né? Todo mundo tem lá o seu empregado que vai precisar tirar férias, que é normal, faz parte do jogo, faz parte dos direitos, né? O que acontece? Você pode contratar uma outra empregada, um outro empregado, por tempo certo. São 30 dias de férias, contrate por 30 dias. Mas veja, um erro muito comum é achar que esse empregado, essa empregada que vem substituir, olha, fica aí, eu te pago, acabou-se. Não, é um contrato de trabalho também. É um contrato, mas é um contrato de trabalho por tempo certo, por tempo determinado. Você contrata por 30 dias, pelo período de duração das férias, e aí paga o salário desses 30 dias e paga proporcional, 1/12 de férias, 1/12 de 13º. E tem que anotar a carteira, recolher INSS. É só por um mês, mas tem que fazer tudo isso aí. Ou seja, esse substituto, essa substituta, tem que ser também regularizado. Aí você não vai ter nenhum problema na justiça do trabalho. Ótimo. Porque muitas vezes a pessoa entra de férias, você pega uma pessoa, coloca ali, não assina a carteira, não faz contrato, nada. Geralmente é informal, né? Aí de repente a pessoa resolve colocar na justiça e acaba levando um dinheiro que poderia ter evitado, né? É verdade. Tem aqui outra das redes sociais, como a Rizeuda Magalhães. Ela pergunta assim: minha mãe é doente e não pode ficar sozinha. Meu trabalho é em plantões e passo uma noite em casa e outra trabalhando. Qual seria a melhor maneira de contratar alguém para cuidar de minha mãe? Dona Rizeuda, é o seguinte, o mesmo sistema de trabalho seu, a senhora vai contratar esse cuidador, né? A pessoa que vai tomar conta da sua mãe. O que acontece? O TST já admitia para o empregado, admite, né, para o não doméstico, regido pela CLT, uma jornada de 12 por 36. Ou seja, trabalha 12 horas seguidas e folga 36 horas. Que na prática é assim, trabalha, por exemplo, digamos, na segunda, de 6 às 18, folga na terça. Na quarta, 6 às 18, folga na quinta, e assim vai. A mesma coisa pode ser à noite. Se o que a senhora precisa é para o turno da noite, não tem problema. À noite, das 18 até as 6 da manhã. Aí na segunda-feira, aí na terça folga, na quarta, quer dizer, ou seja, a senhora alterna. O dia que a senhora estiver em casa, será a folga dela. O dia que a senhora estiver no seu plantão, ela vai estar na sua casa dando o plantão dela, trabalhando, 12 por 36. E a diferença é a seguinte, no caso não doméstico, o TST diz, para que isso seja válido, precisa que haja norma coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo. Mas para o doméstico não, basta que a senhora faça um acordo individual com ela, mas tome cuidado de fazer por escrito. Esse acordo vai para o papel, vai ser assinado, então tem que ser bonitinho, mas nenhum problema, isso é perfeitamente válido. Bom, quem chegou agora, estou aqui entrevistando o juiz federal do trabalho, doutor Aldemiro Dantas. Doutor Aldemiro, temos aqui um questionamento, chegou no momento aqui, como vai ser essa prova amanhã da OAB? O senhor teria como dar uma dica para alguns candidatos que vão fazer? O senhor, como expert no assunto, o senhor teria como dar alguns toques para tranquilizar mais esses candidatos? Com certeza. O mais importante é, tenha fé em você. Você se preparou, candidato. É assim, você nunca vai para essa prova derrotado. Pelo contrário, meta na cabeça assim, eu vou passar, minha hora chegou. E se por um acaso a sua hora não chegou agora, fique tranquilo, ela vai chegar. Nunca pense, eu fui reprovado 3 vezes. Não pense assim. Pense assim, eu estou me aprimorando a cada vez. Me aprimorei 3 vezes porque a minha hora vai chegar.
tenha atitude, porque a sua atitude vai levar para a vermelhinha. É porque eu vejo candidatos, às vezes, que aquele, assim, já chega derrotado. Ah, a prova é difícil, eu não vou passar, eu estou cansado. Não, se você disser eu estou cansado, você está cansado, tá? Quando você pensa que está cansado, né, doutor Eliezer, você ainda tem 30% de reserva. Meta bronca, você vai estudar um pouquinho mais, né? E quando você pensar, ah, mas eu não vou passar, claro que vai, mas tem atitude. A sua atitude vai gerar esse resultado positivo. A pior coisa para um candidato é que ele vá derrotado. Eu chamo assim, essa turma do AB que batalha, que estudou 5 anos, agora batalha, que vira à noite, que estuda. Ontem lá no cursinho o pessoal estudou até 2 da manhã, teve questão até 2 da manhã. Sério? São os guerreiros, esse cara é um guerreiro, não tenha dúvida, você vai vencer a batalha. Pode perder uma batalha eventual, mas você vai vencer essa guerra. Pode ficar tranquilo. Agora, persevere, não desista. Doutor Aldemiro, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que para o público de casa foi realmente um presente. Essas orientações. O Panorama Jurídico hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos muito a atenção de todos, a audiência, aqueles que participaram nas redes sociais. Tenham todos uma excelente semana e até o próximo sábado. Obrigado.